Salmo 139 é talvez uma das mais belas poesias, um dos mais belos salmos da Bíblia. Vamos ler todos nós o 23 e o 24? Dá para você ler aí? Põe a mão no seu coração, vamos fazer esse gesto simbólico. Vamos ler junto? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O sábio Salomão diz em Provérbios que há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles é caminho de morte. Às vezes você pensa que você está num bom caminho, mas o final desse caminho é morte, é divórcio, é doença, é problemas para os filhos. E ele diz, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Olha que interessante. Quando meditava sobre isso, o salmista diz, vê se há em mim um caminho mau. Eu comecei a me fazer essa pergunta, o que é um caminho mau? E eu cheguei a pelo menos 5 conclusões, 5 ideias sobre o que é um caminho mau, do ponto de vista da existência do ser humano. Às vezes até em nome de Deus a gente pode fazer decisões erradas. Veja que o salmista ele fala, tomar, ó Deus, desses cabos do perverso, eu os odeio com ódio consumado. Até daqui a pouco ele fala assim, Deus, tem um negócio errado nisso. Um caminho mau surge a partir de escolhas erradas, que normalmente nós tomamos em momentos cruciais da vida. Um caminho mau, normalmente, à luz da Bíblia, ele é um caminho largo. São caminhos que normalmente a nossa carne gosta, não exige sacrifício, renúncia, reconciliação, não nos cobra perdão, reparação. Sai de casa de maneira errada. Todo filho é criado para um dia sair de casa, para deixar o lar. Mas às vezes eles deixam de forma errada, no tempo errado, de forma errada. A terceira marca de um caminho mau é que muitas vezes nós perseveramos nesse caminho mau. E muitas vezes a gente persevera nessas decisões erradas, né? Eu estou me lembrando do filho pródigo, quando o texto fala que ele vai para uma terra distante, e lá ele despende, ele gasta, ele consome todos os seus bens, até que ele não tinha nada. E em face disso, ao invés dele voltar para casa, repensar a vida dele, ele se alia, ele se agrega a uma das autoridades daquela terra e vai trabalhar. Então, ele persiste nesse caminho mau. Quarto lugar é que muitas vezes nós nem estamos cientes de que estamos no caminho mau. E eu nem tenha me dado conta disso. Então ele fala, Deus me sonda. A última característica de um caminho mau é que o caminho mau tem um final de estrada, que normalmente vai terminar no consultório de um médico, num gabinete pastoral, na sala de um psicólogo. É quando nós adoecemos em face dos caminhos maus que tomamos. Eu não estou generalizando todo sofrimento, porque Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas eu posso afirmar que muitas das aflições que nós estamos sofrendo, elas vieram em face de escolhas erradas, decisões erradas em momentos da vida. A gente diz, Senhor, cura o meu casamento, mas não me peça para mudar como cônjuge. Dê paz ao meu lar, mas não me peça para ser um marido diferente, uma esposa diferente. Abençoe os meus filhos, mas não me peça para ser mais presente, para dar limites, para dar afeto. Abençoe a minha saúde, mas não me peça para ter uma dieta melhor. Abençoe meu trabalho, prospere, mas não me peça para trabalhar mais, para ser mais dedicado. Nós queremos a bênção, mas nós queremos continuar agindo da mesma forma que a gente continua agindo. Essas 6 expressões do salmista, quando ele fala, primeiro, sonda-me.
Interessante o exemplo da endoscopia, quando o médico vai, põe a sonda e ele de repente diz, olha, está aqui a infecção. Eu consigo enxergar. Está vendo aqui a infecção? Está aqui, olha. Com muita gente ele vai, chega lá na infecção e diz, tem um processo infeccioso aqui, então já sondei, está aqui. Agora eu quero conhecer mais isso. Ele vai e diz, olha, nós vamos fazer uma biópsia desse negócio. Ele vai e tira um pedaço. Por quê? Porque no segundo processo, o salmista diz, conhece o meu coração. Terceira coisa que ele diz é, prova-me. É conhecer alguém testando. Agora, por que a prova é uma bênção? Por que o sofrimento é ruim, mas ele tem um lado bom? Por quê? Vamos imaginar, você começa a comer errado, vamos lá, começa a tomar refrigerante, vai, coisa errada, aí de repente o seu estômago faz uma dor. Que bênção! Por quê? Se você não sentisse essa dor, você ia continuar se matando. Às vezes a gente quer culpar o Zé Pilinto, o Exu Caveira, quando às vezes o problema é a gente. Não porque é o inimigo, às vezes o inimigo pode ser você. Muitas vezes até a gente erra, pode ser um erro a medicação, ela é muito boa, mas às vezes pode ser também uma coisa ruim, porque muitas vezes a dor quer nos falar e a gente vai e medica e cala a dor. A gente precisa fazer essa leitura inteligente dos nossos sintomas e sofrimentos. Quarto lugar, ele diz, conhece os meus pensamentos. Essa palavra pensamento no hebraico vem da mesma palavra de serafim, o que queima. No hebraico, saraf, ele está dizendo assim, conhece isso que está queimando dentro de mim, as minhas inquietudes. Muitas vezes, sabe a ilustração que eu gosto de fazer? Pensa aqui na trajetória da sua vida, você está caminhando na trajetória da sua vida. De repente, nesse momento da sua vida, aconteceu um turbilhão, aconteceu um trauma, você perdeu alguém, aconteceu uma desgraça, aconteceu um abuso, você foi humilhado. Devido a uma questão sua mal resolvida com seu pai, você tomou uma decisão para desonrá-lo, para afrontá-lo, talvez, não sei. Aí o que acontece? Nesse momento da sua existência, o caminho eterno era aqui, aí você sai para outro lugar, né? E aí a sua história começa a ter uma série de coisas ruins, né? Às vezes a gente precisa fazer uma revisão da nossa história. A gente precisa fazer uma leitura inteligente dos nossos sofrimentos e das nossas dores. Segundo lugar, a palavra de Deus. Tiago diz que a Bíblia é a palavra como espelho, então leia. Então a palavra de Deus vai revelando também áreas ocultas da nossa vida. Terceiro lugar, livros de sabedoria. Às vezes você vai pegar um livro de educação de filhos que vai elucidar que você não está sendo um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. O que esse sintoma está me dizendo? Por que isso está acontecendo? Esse diálogo interno, né? Por que meu casamento está assim? Por que meu filho? O que eu preciso fazer? Sabe, a gente fazer esse autoquestionamento. Entrar em contato com essa dor, com esse sofrimento. O que isso está me falando? O que esse estresse está me dizendo? Quinto lugar, para acessar essas áreas, tenha pessoas que lhe deem feedbacks. O que é alguém para te dar feedback? Por exemplo, nessa área cega. Essa área cega são áreas em que a gente não sabe, mas que a gente pode ter pessoas que nos amam, pessoas que vão dizer, olha, tem uma coisa em você que você não está vendo. Essa é uma forma de nós acessarmos essas áreas cegas. Agora, será que a gente quer escutar isso? É muito interessante, por exemplo, essas lutas. Eu gosto muito de assistir essas lutas de UFC, né? Virgínia não fica brigando comigo que eu vejo as lutas, mas eu acho interessante, porque o lutador vai lá e pá. Mas tem alguém ali do lado de fora, um técnico, que está observando. Ele está vendo. Aí o cara vai assim, o inimigo, pum. Aí daqui a pouco ele tenta de novo, o cara, pum. Aí ele vai. Aí quando termina ali o round, aí tem alguém que vai falar assim, cara, quando você está indo por aqui, ele está vindo por cima, então muda o movimento, porque ele tem um ponto falho e você está aqui, ele está te pegando. Para que serve esse técnico? Para ver os pontos cegos desse lutador.
A gente está passando por determinados sofrimentos, porque esses pontos cegos estão nos trazendo uma série de consequências para a nossa história, para a nossa trajetória. Ele diz, olha, fiéis são as feridas causadas pelo amigo, mas ele diz, depois fala, mas os beijos do tolo, né? Às vezes a gente quer o beijo do tolo, né? Então a gente precisa ter pessoas que nos deem esses feedbacks. Em quinto lugar, ou em sexto lugar, compartilhe as suas áreas ocultas. As áreas ocultas são áreas que só você sabe. Agora não é o outro que vai te falar. Agora é você quem vai falar. Derramar a sua alma, abrir o seu coração, compartilhar a sua história, revelar o seu sofrimento, contar a sua história, falar das suas dores, tirar a sua máscara. E para encerrar, e ele diz, vê se há em mim algum caminho mau, e como é que ele fecha dizendo? E me guia. Aí o que você faz quando você toma um caminho mau? Quando você viu, você vai se arrepender, você vai pedir perdão, você vai reparar. E tudo isso que a gente passa vai fazendo com que a gente cresça, a gente amadureça e a gente se torne mais fortes. A gente se torne mais forte. Deus não quer de nós perfeição. Ah, é, pastor? É. Porque senão não precisa nem ter mandado Jesus, né? Mas Deus quer nos fazer sábios. Se você quer isso, continue fazendo do mesmo jeito. Se você quer o mesmo resultado, continue agindo do mesmo jeito. O resultado vai estar aí. Ó Deus, me dá um ano novo. Como é que você quer um ano novo no caminho, mesmo caminho? Só há ano novo se o caminho for novo. Se o caminho for diferente. Aí ora pelo meu casamento, está uma guerra. Como é que a gente vai orar se no momento do conflito você não consegue ficar calado? E graças a Deus, como nós aprendemos esse final de semana no retiro de casais, que Deus nos deu uma bússola. Deus não nos deixou perdidos. Deus nos deu uma bússola. Deus nos deu a sua palavra, a sua verdade. E aí você vai pegar a palavra de Deus e você vai se inspirar nela para que ela sirva de referência para o seu comportamento.